Antropologia tem um conceito muito difundido, que é da antropóloga Ruth Benedict, que ela define cultura como a lente através da qual o homem vê o mundo. Esse é um dos conceitos, mas se a gente tomar ele como parâmetro, fica fácil entender que não dá para construir, formar uma personalidade sem levar em conta a cultura em que aquela pessoa está inserida. Por isso, Humanamente de Hoje, que é um programa aqui da Band News FM, sempre feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, vai falar dessa relação da cultura com a saúde mental e com o adoecimento também. Para isso, a gente conta sempre aqui no nosso programa com as menos etnocêntricas análises de Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. É muito bom a gente estar tratando desse tema aqui, sobretudo no momento, eu acho, em que a gente começou a prestar atenção na cultura na psiquiatria. A nossa convidada é uma das pioneiras aí nesse tema na academia, e eu acho que a importância de levar em conta a cultura, não só do paciente, né, na construção da sua personalidade, mas do médico ou da medicina na construção da sua visão do que é uma doença, do que não é doença. E mais importante ainda, ou talvez tão importante quanto, né, Ellen, o choque dessas culturas. Será que esse encontro ou desencontro de culturas também não é algo importante para nós? Então, eu acho que é um tema que rende bastante, que o ouvinte vai se identificar, eu acho que ao longo do programa, dizendo assim, puxa, é verdade, né? Eu nunca tinha pensado que isso podia influenciar o que a gente chama de doença, por exemplo. Então, acho que é um tema rico e que, sem dúvida nenhuma, vai interessar todo mundo. Exatamente, a gente vai ter tempo aqui de passar por todos esses aspectos que o Daniel mencionou e que já está aqui conosco para nos ajudar nessa travessia, a psiquiatra colaboradora do Programa de Psiquiatria Social e Cultural do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, a Luciana Carvalho. Luciana, obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite. Eu quero começar com uma experiência muito interessante que eu fazia uma pesquisa anos atrás numa penitenciária feminina, e uma frase que eu sempre ouvia era assim: "Ah, isso afeta muito o meu psicológico", né, alguma coisa que incomodava e tal, e aí vinha no "afeta muito o meu psicológico". Havia variações dessa expressão, algumas variações, tipo assim: "Ah, eu tô hoje eu não estou bem para falar porque eu estou com uma gastura", ou quando alguém me contava a história dessa pessoa, ela dizia assim: "Olha, a minha mãe, ela sofria de problemas nos nervos". Eram expressões que não são técnicas, mas facilmente compreendidas, né, facilmente compreendidas. E por que que eu lembrei delas? Porque elas estavam ali indicando algo em comum, uma dor, um sofrimento naquela trajetória. A ciência, Luciana, ela olha para estes problemas que afetam o psicológico, para a gastura, para o problema dos nervos, com a seriedade que ela merece? Ou seja, hoje a ciência está levando em conta essa cultura e esse relato? Então, Ellen, acho que sim, depende da ciência, né? Nas ciências humanas, né, e aí especificamente na antropologia, e aí o campo da antropologia médica ou antropologia da saúde, esses temas, eles são muito estudados, né? Esses exemplos que você deu seria o que a gente poderia chamar de categorias nativas, né? Que são categorias que as pessoas, né, os leigos, né, quando você fala que não são termos técnicos, usam para se referir aos sofrimentos, às questões que estão enfrentando, né? E de alguma forma esses significados eles são compartilhados pelo grupo que as pessoas pertencem, né? Então é isso que você falou, quando você fala afeta o meu psicológico, estou com um problema dos nervos, talvez a gente não saiba explicar exatamente o que é, mas a gente entendeu o que é, né? E aí, né, é interessante até você estar usando esse exemplo, porque, e aí, enfim, né, só para progredir um pouco, uma coisa que tem sido muito interessante é que atualmente o que a gente chamaria aí dessas categorias nativas, elas têm se aproximado das categorias técnicas, né? Eu não sei se vocês percebem isso, mas hoje em dia, eu até brinco, ninguém mais fala que está triste, todo mundo fala que está deprimido.
né? Parece que o equivalente de tristeza virou depressão. Então, acho que também é só um exemplo de como as categorias técnicas, elas também passam a ser apropriadas pelos leigos, né? E aí isso acaba tendo novos significados. E aí eu acho que a gente também já vai falando de uma característica de cultura, que ela é dinâmica, né? Então, acho que quando você pegou esse exemplo da Ruth Benedict, né, que eu acho uma definição bem bacana, é isso, né? Eu acho que outra coisa que a gente também acaba trabalhando muito é com essa ideia de que vai mudar ao longo do tempo, né? E que a gente espera isso. E quando a gente trabalha com saúde, a gente também acaba tendo que estar atento a isso. Agora, é interessante essa coisa, né, de as categorias técnicas, elas se aproximarem do leigo e as categorias nativas influenciarem as categorias técnicas, porque, no fundo, as categorias técnicas vêm de uma percepção do mundo, né? Então, a gente vê as pessoas, sei lá, tristes e a tristeza é um vocabulário aí não técnico, só que aí a gente vai aprimorando e vai reunindo as pessoas que são tristes parecidos, e aí isso se torna uma doença, a gente dá um nome para aquilo. Quer dizer, a percepção social, a percepção cultural, ela molda, né, a nossa categorização, daí a gente inventa a categoria, a gente dá um nome para aquilo, e isso também influencia como as pessoas se veem. Agora, isso não é um fenômeno de agora, né, Luciana? Eu lembro de um livro chamado A Tinta da Melancolia, eu esqueci o nome do autor agora, mas ele fala um pouco dessa. Tem um momento que ele fala sobre nostalgia. E nostalgia já foi um termo técnico, né? Era uma condição, entre aspas, de um tipo de depressão, alguma coisa assim, que afetava soldados, que afetava os marinheiros em condições muito hostis, longe de casa. E aí isso foi virando o que a gente hoje conhece como nostalgia, né? Foi sendo incorporado pela linguagem. Então, esse dinamismo que a gente vê, no primeiro momento eu pensei, isso aí é porque tem mais informação, porque a gente fala nas redes sociais, fala na rádio, né? Estamos aqui na Band News FM falando de psiquiatria, mas não, né? Essa dança, esse baile entre o técnico e o leigo já é antigo, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que também só para colocar para vocês, né, tem um termo técnico, inclusive, para explicar, para nomear, né, esse tipo de, digamos, de categoria nativa, é idioma de sofrimento. Isso, Como? idioma de sofrimento. Uhum. Tá? E isso, assim, né, de uma corrente da antropologia médica, né, então é um autor norte-americano, Arthur Kleinman, que começa a falar desse conceito. E aí é isso, né? Então você pode mapear idiomas de sofrimentos dos grupos que você está trabalhando, né? Até para você conseguir entender, porque é isso, né? Meio que né, tem uma área da psiquiatria que é a psiquiatria cultural, e a psiquiatria cultural ela nasce muito dessa ideia de será que transtornos mentais existem em todos os lugares do mundo? Se eles existem, e tem, sei lá, um único transtorno mental, ele é comum ao planeta Terra e a todos os seres humanos, será que dependendo do lugar do mundo e do momento histórico, esse transtorno ele vai se apresentar da mesma forma, né? E aí uma forma de, enfim, você às vezes trabalhar com grupos diferentes do seu é você mapear idiomas de sofrimento, e inclusive você pode tentar, que isso também não é muito bem visto, mas fazer algumas equivalências, né? Que seria isso, assim, então, sei lá, como que seria a depressão no chinês e a depressão no norte-americano. Isso não é muito bem visto, assim, fazer uma equivalência tão direta, mas é uma forma da gente tentar pensar. Mas é meio inevitável, assim, de alguma maneira, né? Claro que eu entendo a crítica que assim, você está impondo a sua categoria, o seu entendimento do que é depressão no sofrimento de uma pessoa de outra cultura, mas você está vendo ali alguém que está bem com energia baixa, está desanimado, pensando que a vida não vale a pena. É meio inevitável a gente achar que isso é pelo menos análogo ao que a gente chama de depressão, né? Sim, sim. Eu acho que isso acaba sendo mais importante para a gente que é chamado para atuar, né? Uhum. Então, se você. Porque isso, quando eu digo que isso não é muito bem visto, é se a gente começa a fazer uma discussão teórica,
né? E que aí eu acho que isso que você falou é perfeito, né? Dependendo, eu vou impor uma determinada categoria e um determinado tratamento que às vezes não faz sentido para a pessoa, né? Uhum. Mas a discussão teórica é tudo muito bonito, mas quando a gente é chamado para a prática, a gente tem que fazer algumas equivalências. Tipo, eu trabalho dessa forma, porque foi assim que eu aprendi. Então, assim, Exato. se eu vou indicar um tratamento, fazer um raciocínio, eu vou usar o meu referencial, não tenho como escapar. Tenho que Uhum. me apropriar de outros referenciais para compor esse que eu aprendi. Mas esse que eu aprendi está aí, né? Não dá para jogar. Luciana, você estava agora falando aqui sobre essa transposição cultural, que não é uma coisa fácil. Quer dizer, será que quando eu falo de depressão, com um haitiano aqui no Brasil, eu estou falando da mesma depressão de um brasileiro, né? É o mesmo conceito? Aliás, tem maneiras, inclusive, diferentes. Algumas pessoas, em determinadas regiões, relatam mais uma dor física, né, elas falam de sintomas físicos, outras não, ficam mais na questão mental. Como que hoje os profissionais da saúde, os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, conseguem fazer essa transposição? É possível um psicólogo brasileiro tratar um canadense? Como é que a gente faz isso? Então, Ellen, essa daí, obviamente, né, é a grande questão para os profissionais de saúde, textos e textos discutindo, né, mesas e mesas discutindo como melhor atender o que seriam boas práticas, né, o que seriam boas práticas de cuidado nesses quesitos, né. Obviamente que é inevitável a gente não atender, né, as pessoas. Agora, e aí, assim, eu acho que também tem uma outra coisa, que hoje em dia a gente vive num mundo globalizado, né? Então, muito mais globalizado do que isso, textos que a gente lê do início do século XX, ou mesmo de meados do século XX, né? Então, tem muitas coisas que elas já são muito difundidas, né? Então, assim, dificilmente hoje em dia eu encontro alguém, ou, por exemplo, um imigrante que não sabe o que é um psiquiatra, Uhum. né? Ele pode saber o que é um psiquiatra e, inclusive, ter um estigma muito negativo em relação ao psiquiatra e não querer passar no psiquiatra, mas ele sabe o que é, né? Que, enfim, né, em outros momentos isso às vezes nem era pauta, né? E aí, assim, bom, enfim, eu acho que também partindo um pouco, pelo menos, para a área da psiquiatria, e aí pensando, né, em atendimentos de saúde de uma maneira geral, o que aparecem aí como algumas possíveis soluções. Na verdade, você fazer uma exploração do que seria a compreensão do outro, ou né, que algumas referências chamam de modelos explicativos, e o que é que o paciente identifica como problema, né? E aí existem até alguns questionários estruturados para você colocar algumas perguntas para o paciente para ele responder. E aí a ideia seria você mapear os modelos explicativos do paciente, ter consciência dos seus próprios modelos explicativos e, em algum grau, também entender que o que você tem uma grande influência de alguma matriz cultural, né, que você está embebido, e aí partir para algum tipo de negociação, que aí essa é a parte mais difícil, né. E aí uma coisa que eu acho interessante, assim, é que esses questionários que existem, normalmente o que eles fazem? Eles fazem para o paciente as perguntas que normalmente a gente responde automaticamente, sem nem pensar o que é que o paciente está pensando. Né? Então, por exemplo, o que você acha que é o seu problema? Ele tem um nome? O que você acha que você precisa fazer para tratar? Como que você acha que ele se desenvolveu em você? O que está piorando isso? E aí, no tratamento, o que você tem medo do tratamento? O que você espera como melhora? E que aí, na verdade, acho que também só partindo aí para psicologia, psicanálise, né? No fim das contas, por exemplo, a psicanálise, a postura dela é exatamente essa, é fazer esse tipo de questionamento. Então, por um lado, assim, eu não sou psicanalista, mas as discussões psicanalistas acabam também indo de tentar adaptar a teoria e o método, né, para determinados referenciais culturais diferentes, né, e aí a psicologia também vai estudando diferentes características, né, até essa ideia, e aí também só para rapidamente, né, também um pouco essa ideia de como a nossa percepção de mente, isso também é uma matriz cultural, né, que é essa ideia de separação mente-corpo. A gente fala de sociedades mais psicologizadas, em que automaticamente tudo eu faço uma referência a, por exemplo, sentimentos, etc., um foco muito maior no indivíduo, então, enfim, acaba indo para essas linhas.
Agora eu tenho uma pergunta mais difícil ainda, eu acho, hein, Luciana? Porque o ouvinte pode estar acompanhando aqui a nossa conversa e pensando assim, porque isso passou na minha cabeça, então pode estar passando na cabeça do ouvinte. É bem importante você fazer essas perguntas, você estudar esse tema, mas será que se você fosse um bom médico, um bom psicólogo, e bom no sentido de cuidado, né? Um ano atrás eu preparei uma palestra para o Dia do Médico, para uma empresa que me contratou, e eu fui, eles tinham como slogan cuidado, e eu fui atrás do que significava cuidado, né, na origem e tal, e cuidado é atenção, é muito interessante isso, né? Cuidar é prestar atenção. Faz todo sentido. Quando você está andando na estrada, tem lá a placa falando cuidado, buraco. Não é para você tomar conta do buraco, não é para você prestar atenção que tem um buraco. Então, se você prestar atenção de verdade, empaticamente na pessoa, eu não estou com isso querendo, obviamente, desmerecer todo o campo de estudo da psiquiatria transcultural. Mas não é disso que a gente está falando, no final das contas, porque se eu tenho aqui minhas categorias mentais aqui, eu sou psiquiatra, então eu coloco tudo na caixinha, depressão, pânico, esquizofrenia, alcoolismo e tal. Começo a conversar com a pessoa, aí fala, isso aí é depressão e já encaixa a pessoa ali. Isso não faz sentido para a pessoa, vai dar um ruído ali, né? A pessoa não vai se sentir cuidada. E se eu estiver prestando atenção nela, eu deveria perceber que não está fazendo sentido para ela, né? Não sei se é uma pergunta que desmerece o campo, mas não é essa a ideia. Uhum. Eu acho que faz... Desculpa. Acho que faz todo sentido, Daniel. Na verdade, assim, também o que eu vejo quando você começa a estudar essas soluções teóricas, né, para a prática, na verdade, assim, você vai achando vários referenciais, né? Então, por exemplo, se a gente for ver medicina centrada na pessoa, né? Medicina centrada na pessoa, e enfim, né, toda a forma, né, o fazer, né, a praxis disso, é muito semelhante ao que se propõe, né, dentro desse modelo que eu falei, né? Também, né, nos Estados, né, enfim, né, nos países norte-americanos e europeus, se discutem alguns conceitos, que é competência cultural, por exemplo, e esse conceito de competência cultural, ele, inclusive, vai mudando, que eu digo assim, que vão aparecendo conceitos que se consideram melhores, então se fala, às vezes, em sensibilidade cultural, humildade cultural, e aí começam umas discussões de por que humildade cultural é melhor do que competência cultural. Então, e aí eu acho que quando você está falando do bom médico, eu automaticamente pensei no princípio da integralidade do SUS, porque no fim das contas, por exemplo, né, você ter né, essa disposição, essa atenção e cuidado tem muito a ver com a integralidade, né? Então, digamos, um cuidado culturalmente sensível está previsto na atenção primária à saúde, né? Inclusive, competência cultural é um dos princípios acessórios né, da atenção primária à saúde. Então, assim, eu acho que sim, se você é um bom médico, uma pessoa que sabe cuidar, você faz isso naturalmente. Uhum. Mas aí eu acho que eu também posso falar um pouquinho de experiência pessoal, mas ao mesmo tempo eu acho que a teoria ela ajuda muito a você reconhecer algumas coisas que às vezes passam desapercebidas. Eu acho que ela Uhum. ajuda a aprimorar o olhar, sabe? Sem dúvida. Esse treino, né? Esse abrir de olhos para coisas que a gente, por mais que você tenha boa vontade, e aqui então eu resgato a importância da área de estudo, por mais que você tenha boa vontade e queira cuidar, se você não presta atenção em detalhes que hoje estão estudados, aí você vai comer bola, né? Você vai passar por cima, vai deixar de ver. Sim, sim. E acho que também acaba virando aquela coisa muito individualizada, né? Tipo, ai, eu faço isso bem porque eu sou uma boa pessoa, e não porque eu estudei, enfim, né, fui lá buscar instrumentos e formas de poder realizar determinadas coisas melhor, né? Uhum, uhum. Quando o Daniel falou dessa questão do cuidado, né, do prestar atenção no outro, me ocorreu aqui uma coisa que, no nosso contexto, sobretudo, acho muito, muito forte culturalmente. Queria entender um pouco qual é o papel da religião, porque eu imagino que isso deve ser um desafio imenso. A gente está falando de cultura, religião é um aspecto da cultura muito forte, né? E aqui nós estamos num país sincretista. Qual é o papel da religião nisso? Quer dizer, quando um paciente chega
para um psiquiatra, relata problemas, mas que está indo ao mesmo tempo, sei lá, numa besteira. Sinceramente, como é que é a postura de vocês em relação a isso? Tem que ser essa postura. Sensacional. Se vira agora, Luciana. Sai dessa. Obviamente, né, como todas as respostas, essa é uma questão muito complexa. Então, assim, eu acho que ainda mais na psiquiatria, a interface da religião é muito mais forte do que em outras áreas, né, da medicina. Então, é muito frequente aparecerem questões religiosas, né. Mas uma coisa que é muito interessante, que isso normalmente eu falo, né, para os residentes, para os alunos, porque essa é uma pergunta que sempre surge, é que assim, se chega para o psiquiatra, é porque nada deu certo antes. Então, assim, e aí eu acho que num aspecto prático, se está chegando até mim, é porque, e aí dependendo de quem é a pessoa, claro, muito provavelmente ela tentou algumas coisas antes e como nada deu certo, chegou até mim. E aí, se ela, enfim, né, tá aí alinhada com alguma religião, normalmente ela já procurou alguma ajuda nesse sentido e por algum motivo essa ajuda não foi suficiente. E aí vai depender, né? Quando essa ajuda não foi suficiente, a pessoa ela pode automaticamente entender que então não é da esfera religiosa e quem pode me ajudar talvez seja um psiquiatra, vamos ver o que acontece. Ou não, eu ainda acho que é religioso, só como a religião sozinha não está dando conta, vamos ver se o psiquiatra consegue compor com isso, né? E aí, talvez, assim, eu acho que voltando, né, para aquela ideia de explorar um pouco, é que às vezes a gente também acaba tratando, né, então, por exemplo, casos como esse, que às vezes a pessoa já tentou um monte de coisa e não deu certo, né, como a gente às vezes está muito direto, a gente nem pergunta, só supõe que a pessoa tem na cabeça dela que está muito claro que, sei lá, é um problema psiquiátrico e pronto, e despacha, né. Mas, normalmente, quando a gente também começa a perguntar sobre esses aspectos, e isso começa a aparecer, depois isso também pode ajudar a gente a que é isso, né, a adequar melhor o tratamento, né. E outra coisa, e quando eu digo adequar melhor o tratamento, às vezes, ver com o paciente como que ele se sente em relação à medicação, porque tem uma coisa, por exemplo, isso é muito comum em psiquiatria. A pessoa tem um quadro depressivo, ela começa a tomar antidepressivo, por acaso responde bem ao antidepressivo, depois de 2 meses está se sentindo ótima e para de tomar o antidepressivo porque já está bem, né. E isso, assim, em psiquiatria, assim, a gente tem que fazer um período de manutenção da medicação. Então, muitas vezes, não, porque também eu já estou com o meu suporte na igreja, eu achava que isso era um problema, sei lá, religioso, o que seja, então vou parar de tomar medicação. Então, se às vezes você toma o tempo também de investigar outras coisas, é mais fácil você ter essas conversas. E outra coisa também em relação à religião, enfim, em alguns textos, né, de psiquiatria cultural, uma coisa que inclusive a gente pode fazer como psiquiatra é indicar tratamentos religiosos. Quando eu digo isso, não é eu performar um ritual sem ser uma sacerdote, mas por exemplo, tem uns casos que na psiquiatria cultural acaba estudando muito migração e refúgio, né? Então tem uns casos clássicos assim de pessoas que, então, por exemplo, haitianos, que vocês usaram esse exemplo, que acham que o problema deles é espiritual e para isso precisaria fazer um trabalho com um determinado sacerdote, voodoo, que seja, só que nesse país que está não existe um sacerdote forte o suficiente, né, ou a pessoa desconhece. Então, um dos trabalhos da equipe pode ser achar algo minimamente equivalente, que a pessoa se identifique para que ela possa performar algum ritual de cura. E em alguns casos isso tem um efeito positivo, a pessoa até experimenta algum grau de cura, em outros casos às vezes isso não é possível e a pessoa às vezes fala, não, eu tenho que voltar para o meu país para fazer lá, etc. Isso pode até soar estranho no primeiro momento para o ouvinte, né? Mas então o psiquiatra está mandando o cara pro voodoo, mas no fundo é uma questão tão cultural quanto você chamar o capelão do hospital. Né, Luciana? Ninguém chama o capelão do hospital achando que aquilo é uma prescrição médica que vai ter ali o mesmo efeito na dipirona. É outra categoria, é a integralidade. Bom, a espiritualidade faz parte desse sujeito, vamos incluir isso no cuidado global, né, da pessoa. Espiritualidade é saúde mental também, né? Doença. E hoje eu vou logo dar um exemplo. O que eu quero dizer com isso?
Eu sou um médico que acredita, como todos os profissionais, a maioria dos profissionais da saúde, enfim, baseado nas atuais evidências, que existe uma doença chamada déficit de atenção. Existe, tem um desenvolvimento cerebral que leva as pessoas a ter uma atenção mais curta. E hoje a gente sabe que tem um remédio que é seguro que trata isso, alguns remédios que são seguros que tratam isso, então eu sou absolutamente a favor de tratar isso, com remédios, inclusive. Eu faço esse disclaimer, né, esse aviso antes, porque a minha pergunta vai no sentido de como a cultura também contribui para a existência dessa doença. Então, existe a atenção? Existe. Tem gente que presta mais atenção, tem gente que presta menos atenção, tem gente que presta atenção de menos. E essas pessoas que a gente chama de déficit de atenção, que tem déficit de atenção, que a gente trata. Agora, o que eu penso é assim, se a gente morasse na selva, né, todo mundo, tivesse que ficar monitorando o ambiente inteiro, vendo se tem bicho chegando, vendo se tem caça aparecendo, vendo se tem alguma ameaça, se a gente tivesse que estar com essa atenção mais espontânea, ativa, e menos com a atenção focada, né, não teria muito sentido na selva você ficar aprendendo ali, prestando atenção na lousa, que nem ia ter lousa porque não ia ter prova, né? Seria o contrário. A cultura ali, ela favoreceria a pessoa que está mais distraída ou com atenção mais voluntária, né? Atenção mais espontânea, captando tudo que passa, cada abelhinha que passa, do que a atenção focada. Nesse sentido, me parece que, embora a doença exista, tá? Existe o déficit de atenção, biologicamente determinado pela capacidade de atenção da pessoa, a cultura ela só existe por causa da forma como a cultura está construída, né? Um intercâmbio ali biológico e cultural. É isso mesmo, a cultura pode fazer doenças surgirem e desaparecerem, não só pelo sofrimento que ela impõe em fazer a gente adoecer, mas pelo nosso entendimento do que é uma doença. Uhum, uhum. Eu acho que talvez você esteja falando também de duas coisas, né, Daniel? Acho que uma que é a questão de nomeação, né, e de categorização, né? Então é isso, né? O que a gente identifica e nomeia como um problema que merece ou não ser tratado, né? E que aí isso a gente tem, e aí isso é interessante que a gente tem várias áreas da medicina, não só na psiquiatria, né? Tem determinados quadros que determinados grupos são considerados doença, outras coisas não são consideradas doença. Um exemplo que às vezes eu sempre uso é o queloide, né? Que, enfim, né, tem algumas tribos africanas que usam o queloide para decorar a pele. Né, então fazem as escaras, né, exatamente para ficar aquela hipertrofia, e aí vira uma decoração com todo um significado, etc. E isso para a gente seria uma doença, né, que a gente trata e tem que fazer todo um tratamento, injeção de corticoide, não sei o quê. Só que lá naquele contexto não é um problema, inclusive é legal e bonito, e se você não tem, você deve sofrer bullying, sabe? Uhum, uhum. E aí, então, por exemplo, né, eu acho que o déficit de atenção, aí acho que também tem uma outra coisa, né, o quanto a gente começa a expandir essa categoria para chamar, às vezes, qualquer coisa de déficit de atenção. Ah, sim, fora né? isso. Fora isso. E outra coisa também que eu fiquei pensando, que isso, assim, eu nunca li nenhum texto sobre isso, né, e até, acho, pensando até na história do déficit de atenção, é o quanto o nosso ambiente acaba sendo desenhado para aumentar determinadas características ou não, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente vive em ambientes que são muito... que eu acho que requerem uma atenção muito flutuante, né? Então, você ficar lá no scrolling infinito de redes sociais, a sua atenção, ela vai pulando rapidamente de uma coisa para outra. Então, o quanto, às vezes, pessoas que poderiam ter, sei lá, um déficit de atenção leve, acabam desenvolvendo uma coisa maior porque o ambiente está todo feito dessa forma, né? Então, enfim, é isso. Nunca li nada sobre isso, mas isso com certeza tem uma influência. Sabe que a questão da cultura, ela é tão forte na psiquiatria, porque tem um outro exemplo que eu gosto, que eu uso, né? É quando a gente pensa numa coisa muito, muito biológica como a anemia. Você faz um exame de sangue e você vê lá que você está com hemoglobina baixa, então isso é anemia. Bom, uma coisa é anemia em São Paulo, outra coisa é anemia em La Paz. La Paz, que é muito alto, que tem muito pouco oxigênio, a pessoa precisa ter mais hemoglobina. Então, se você está bem aqui em São Paulo, com aquele
referência de hemoglobina no sangue, isso para uma pessoa em La Paz seria considerado anemia. Então, é a interação do nosso corpo com o nosso ambiente que vai determinar o que é ou não doença. A própria miopia, se a gente morasse em caverna e ninguém precisasse enxergar longe, não existiria miopia, né? Se a gente só precisasse enxergar de perto. Só que na psiquiatria, a interação não é com o oxigênio do ar ou com a distância do que a gente enxerga, mas é com os outros. Por isso que a cultura é tão importante, né? A forma como a gente interage com a cultura vai fazer diferença. Um exemplo histórico, que eu acho que fala um pouco com isso, Luciano, queria te ouvir, é a questão da própria homossexualidade, que durante muito tempo, quer dizer, ela era considerada crime, né, muito tempo, depois ela foi considerada um transtorno, uma doença, e hoje não é mais uma questão. É a cultura mudando o que a gente entende como doença, né? Uhum. Sim, sim. E aí a gente também acaba tendo transformações sociais que acabam sendo mais inclusivas, né? E aí eu acho que é interessante, eu acho que no fim das contas, Daniel, né, todos esses exemplos que você está falando, a gente está falando de diversidades biológicas, né? Então é isso, o mundo e as pessoas têm diversidades. E aí talvez essas características elas vão ser mais vantajosas num ambiente ou no outro, né? Em algum grau, se a gente escolhe ou não tem muita escolha, mas a gente nasce em algum lugar que determinada coisa é mais valorizada ou não, né? A gente vai sofrer mais ou menos com isso, né? E aí sofrendo mais, talvez eu busque algum tipo de cuidado em saúde, entendendo isso como doença, né? E só... Vai lá, Ellen, vai lá. Não, na verdade, eu queria, como a gente está se encaminhando aqui para o final dessa nossa conversa, ajudar o ouvinte a fazer um resumo da compreensão do que trouxemos hoje. E aí o que a gente está trazendo aqui, acho que em outros programas a gente até mencionou, gostei muito de uma frase aqui, não sei, acho que foi o Brunoni que falou, o Daniel, que a gente falava muito assim, né, quando você ia definir a condição de saúde mental de uma pessoa, havia a questão do DNA e tal, mas hoje em dia se fala do CEP, eu acho que a gente está trazendo muito isso cada vez mais, né, é olhar para o contexto de com quem nós estamos falando. Acho que isso resume um pouco essa nossa conversa aqui de hoje, né, Luciana? Sim, sim, com certeza. Né, quando a gente vai trabalhar com cultura, né, uma das coisas que a gente fala é antes de a gente fazer diagnóstico, da gente encaixar a pessoa em categorias diagnósticas, primeiro olha o contexto, né? E aí um exemplo que eu tenho disso, né, que lá no Instituto de Psiquiatria a gente tem um ambulatório que a gente atende imigrantes, refugiados e alguns outros grupos minoritários. E aí teve um residente que uma vez trouxe um caso que era de um paciente haitiano, inclusive, e uma das queixas é que ele não estava dormindo bem. E aí ele falou, então eu estava pensando em dar esse remédio para ele, não sei o quê. Aí eu perguntei, mas pergunta onde ele mora? Aí ele, não. Aí eu, porque ele pode morar num centro de acolhida, né, que é um abrigo, e tem com 100 pessoas no mesmo quarto que ele, tendo, sei lá, 30 que roncam, e aí ele não consegue dormir. Ou ele tá super preocupado porque o tempo dele no abrigo tá se esgotando e tá lá pensando que ele vai ser expulso dali um mês e ainda não tem emprego. Né? Então, você perguntou essas coisas, ele, não. Aí ele voltou lá para conversar. Então, e aí ele de fato descobriu que o cara estava num abrigo, não sei o que, não era exatamente o ronco e a preocupação, mas eram outras coisas do ambiente que estavam influenciando, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Uma vez me lembrei, você falando, me convidaram para falar num seminário, num congresso, sobre tratamento de impulsividade em jovens infratores. E aí eu comecei a falar da população de meninos de rua e para mim ficou muito claro, impulsividade para eles não é doença, impulsividade para eles é sobrevivência, né? Você ser rápido para agir, você agir e depois pensar, no caso de um menino de rua, aquilo não é um descontrole, aquilo é quase que uma questão de vida ou morte, né? Então, acho que esse resumo é bem isso, né, Ellen, que é aquilo que você não falou, lembrar do contexto da pessoa e acho que só, Luciano, eu queria te ouvir mais, assim, rapidinho, lembrar do contexto do profissional também, né? A gente tem que pensar, é um conceito que ficou muito difundido, mas eu acho que ele é mais sério do que se diz por aí, que é o nosso lugar, né? Nosso lugar de fala, o nosso lugar de escuta, pensar nas nossas próprias categorias. De repente a gente está querendo que o sujeito seja de um jeito que não tem muito sentido para ele, que tem sentido para nós, né? A gente precisa pensar nisso.
Sim, sim. Acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo é que, assim, e aí eu estou partindo do princípio que nós vivemos numa sociedade ocidental, apesar de nós, aqui no Brasil, sermos o outro, né, somos os latinos, né, mas nós somos ocidentais, né, ainda mais em São Paulo, e nós aqui, imagino, né, classe alta, média, branca, etc., eu acho que uma das coisas mais importantes é a valorização da individualidade, né? E aí os nossos tratamentos, eles são desenhados para indivíduos, e desenhados para indivíduos que valorizam individualidade e autonomia, né? E tem alguns grupos culturais que isso não é exatamente a melhor coisa, ou que isso não é muito bem visto, isso não faz sentido, isso não é terapêutico, né? Então, acho que, por exemplo, esse para mim é um dos exemplos mais gritantes de quando a gente às vezes encontra algum grupo mais coletivista, e aí o que a gente fala é: você tem que fazer psicoterapia, por exemplo, ficar numa sala sozinho com uma pessoa que você nunca viu na vida falando dos seus problemas, e essa pessoa não vai falar sobre ela para você, né? Então é um formato de tratamento que às vezes não faz sentido para alguns grupos, né? Então por isso que é importante a gente também ter consciência de como as coisas que a gente indica fazem sentido dentro de um referencial que é nosso, né? Agora, se você, ouvinte da Band News FM, está nos ouvindo no Canadá, no Haiti, em qualquer parte do mundo, prometo que para alguém a gente está fazendo sentido aqui. E aí você pode compartilhar esse programa também, porque além de estar aqui no dial da Band News FM, nós estamos no canal da Band News FM no YouTube e também em todos os tocadores de podcast. Você escolhe o seu favorito e pode ouvir mais uma vez esse programa, que contou aqui hoje, então, com a participação da psiquiatra, colaboradora do Programa de Psiquiatria Social e Cultural do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, a Luciana Carvalho. Luciana, super obrigada por essa conversa aqui conosco. Obrigada, gente, foi um prazer. Daniel Barros, todas as semanas aqui conosco, trazendo suas análises. Obrigada, Daniel, mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer e tem programas que são muito especiais, né? Adorei, obrigado, Luciana. Até semana que vem para os ouvintes. Semana que vem, um novo encontro por aqui. Até lá!